Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou professora Neide e vou continuar a disciplina de Histologia e Embriologia com vocês. A gente segue daqui com muito carinho, né? Recebendo a disciplina aí das mãos da professora Letícia e do professor Eduardo. E não se assustem, eu tive disciplinas na graduação, por exemplo, que foram ministradas por 5 professores diferentes. E isso é bom de acontecer justamente para quê? Para que a gente veja visões diferentes, aulas diferentes, conteúdos abordados por professores que gostam de abordar aquela parte do conteúdo e são especialistas naquela parte. Então, hoje a gente vai começar aqui com tecido conjuntivo. Já lembrando que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato por e-mail ou pelo WhatsApp. Tenham muita responsabilidade com o número de WhatsApp da professora, não passem para qualquer pessoa, porque a gente, né, é muito ocupado e esse número é pessoal, mas justamente nesse momento de pandemia, a gente disponibilizou para os alunos para que a comunicação durante a disciplina ficasse mais fácil, porque às vezes nem sempre pelo Teams a gente está conectado o tempo todo, né? Por e-mail também a gente tem os horários para entrar nos e-mails, então acaba que a resposta pode não ser tão rápida por outras formas, tá bom? Vamos ao WhatsApp da professora com responsabilidade, não disponibilizar para qualquer pessoa, porque assim, né? A gente não tem tempo para ficar disponibilizando atendimento, esse tipo de coisa, porque, né? Teve gente que disponibilizou meu celular para pessoas que vieram me perguntar sem dúvida: ah, professora, meu cachorro não come, o que é que eu faço? Filhinho, leva no veterinário. É isso que eu falo, tá bom? Então vamos lá começar o nosso assunto. Nas aulas passadas, vocês viram, né, com o professor Eduardo aí, os tecidos epiteliais, o tecido de revestimento, o tecido glandular. Hoje, o que a gente vai falar aqui? Nós vamos falar de tecido conjuntivo, né, falando a origem, os conceitos básicos, a parte, né, da matriz e das células do tecido conjuntivo, célula mesenquimática, fibroblasto, fibrócito, plasmócito, mastócito, macrófago, a célula adiposa e as fibras do tecido conjuntivo, fibras colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas. Na sequência, né, os tipos de tecido conjuntivo, eu imagino que eu vou ter que dividir essa aula em mais de um vídeo, porque senão vai ficar muito cansativo para vocês e para a gente também. Então, tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, denso, né? E na divisão do tecido conjuntivo propriamente dito denso, denso modelado e o denso não modelado. Tecido conjuntivo adiposo, né? Multilocular, unilocular e tecido cartilaginoso, cartilagem hialina, elástica e fibrosa, tecido ósseo e tecido hematopoético. Já lembrando que para tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, vai ter aula específica, porque são tecidos importantes aí na formação, né, da estrutura dos animais e que a gente precisa estudar com mais vagar aqui com vocês. Então, o tecido conjuntivo, quais que são, né, as informações mais básicas? É originado lá do mesoderma, que vocês viram no início da disciplina com a professora Letícia, e a função principal é conectar, conjunto, né, unir outros tecidos. Então, é formado por células amorfas, sem forma definida, né, amorfo, sem forma, altamente diferenciadas e com abundante matriz intercelular. E a função, né, melhorando aqui o que a gente falou lá de conexão, preencher, sustentar e transportar substâncias pelo corpo. A classificação geral do tecido conjuntivo, né? Assim, desde o tecido conjuntivo frouxo, que permite a passagem de diversas substâncias, até o conjuntivo ósseo, né? Que vai armazenar minerais e dar sustentação ao corpo, né, formando essas alavancas aí para a musculatura fazer sua função de movimentação. E, né, as funções típicas do tecido conjuntivo são proteção e nutrição. Então, aqui, já pensando, né, nos 4 tipos de tecidos principais que existem no organismo, nosso objetivo hoje é falar de tecido conjuntivo. Lembrando que são tipos básicos, né, os epiteliais, tecido nervoso, tecido muscular e tecido conjuntivo. Eu vou trabalhar com vocês a aula de tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo,
e tecido muscular e tecido nervoso. É isso? Isso. Conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, muscular e nervoso. Isso são 5 aulas e que a gente vai trabalhar esses temas aí com vocês. Então, seguindo o nosso conceito aqui, né, os nossos conceitos, o tecido conjuntivo é formado por matriz e por células. Então, assim, a matriz intercelular seria essa estrutura, por exemplo, se a gente pensar numa parede, os tijolos são as células e ali cimento, se tiver ferro, se tiver brita ali, é a substância intercelular ou matriz intercelular. Então, essa matriz que está aí na figura, ó, eu coloquei a setinha para vocês verem, ó, a matriz entre as células, né? A célula tá aqui bonitinho, uma célula, tem outra célula aqui que eu coloquei a setinha também para ficar mais fácil de vocês verem, né? Essa parte aqui que parece esses caminhozinhos, opa, cadê meu mouse? Esses caminhozinhos aqui, ó, é a parte da matriz intercelular, formada por material amorfo, também sem forma definida, ou substância fundamental amorfa, SFA, e elementos fibrilares que a gente vai ver mais daqui um pouquinho na nossa aula. Então, essa matriz é viscosa e rica em água, formada, né, por glicosaminoglicanas, proteoglicanas, ácido hialurônico. Antigamente, o ácido hialurônico era chamado de cimento intercelular, só para vocês terem uma ideia. E vocês devem saber, por exemplo, né, tem muito ácido hialurônico aí em cremes, estéticas e tal. Para quê? Para tentar aumentar a firmeza aí da pele, justamente por atuar na matriz intercelular. Glicoproteínas e os elementos fibrilares que a gente vai falar daqui a pouco. Esses elementos fibrilares são as fibras, que também estão lá na matriz intercelular, fibras colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas. E num tecido conjuntivo específico, vai ocorrer a deposição intercelular de sais minerais, que é o tecido conjuntivo ósseo, que nós vamos falar aqui para frente. Nessa imagem aí, nós temos, né, o tecido conjuntivo corado por hematoxilina e eosina, e nós temos esses mais compridinhos e mais escuros aqui, que foram corados pela hematoxilina, que são os núcleos das células, ó, vários núcleos aí, e a substância fundamental amorfa entre as células. Lembrando que isso aqui é microscopia óptica e a gente não consegue ver o limite celular, né, a membrana celular entre as células ali, porque a resolução do microscópio óptico não permite isso. E aí a gente imagina que o limite das células, né, esteja aproximadamente, né, onde fica essa área mais clara, tem um núcleo, igual tá aqui, né, e fica essa área mais clara ao redor aqui da célula, a gente imagina que ali está o limite celular. Mas precisamente a gente não consegue identificar na microscopia óptica. Nesse esqueminha aqui, a gente consegue ver, né, começando lá de cima, 3 células epiteliais aí, né, com velocidades, bonitona, que vocês já aprenderam lá em tecido epitelial. A lâmina basal ou membrana basal aqui, de esse meio amarelado, né, aqui meio laranja. E a partir da lâmina basal tem tudo do tecido conjuntivo. Vamos ver aqui, ó. Vamos começar por esses rosinhas aqui mais clarinhos, que são as fibras elásticas. Ó. Tudo que for esse rosinha clarinho aqui, assim, né? Rosinha clarinha assim, pink, né? Compridinho assim, são as fibras elásticas. As fibras colágenas são representadas por essas estruturas aqui, ó, que são as fibras colágenas, parecendo esses caminhozinhos aqui, uma estradinha, fibras colágenas. Aí nós temos células. Células, por exemplo, macrófagos, fibroblastos, células de mastócitos, que vão estar aqui no tecido conjuntivo. Além de capilares sanguíneos, vocês lembram que o capilar é tecido epitelial, que vocês já estudaram, e que a gente vai continuar, né, a trabalhar aqui. Bom, aí nós temos, não apareceu nessa imagem só as fibras reticulares do tecido conjuntivo, que a gente vai mostrar nessa outra imagem aqui. Então, agora a gente vai começar a falar
das células do tecido conjuntivo. Célula mesenquimática, fibroblasto e fibrócito, plasmócito, mastócito, macrófago e célula adiposa. Então, vamos lá. Nesse outro desenho esquemático aqui, ó, o epitélio bonitão lá em cima, a membrana basal aqui, ligando o epitélio ao tecido conjuntivo e pá, tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, nesse aqui está representado. Estão vendo essa estrutura que parece uma redinha aqui por baixo? Presta atenção, só essa redinha aqui. Essa redinha são as fibras reticulares. As fibras elásticas nessa imagem, ó, são essas estradinhas pretinhas mais escuras aqui, ó, tá? E mais espessas. E essa estrada aqui espessa, só que parecendo que tem um tanto de linhazinhas paralelas, são as fibras colágenas. Presta atenção, vamos lá de novo. Fibras reticulares, essas que parecem uma redinha embaixo de tudo isso aqui. Fibras elásticas mais escuras em preto. E fibras colágenas, ó, todas essas aqui que parecem uma estradinha com fibras paralelas. Muito bem, já vimos as fibras do tecido conjuntivo nesse desenho esquemático. Agora vamos falar das células. Essa célula comprida aqui em cima, ó, com um monte de prolongamentos celulares, é o fibroblasto. O núcleo ó, mais alongadinho, um núcleo que é um núcleo com cromatina frouxa, vocês já aprenderam lá na citologia. Outra célula que nós temos aqui, ó, macrófago, uma célula específica para fagocitose, vocês viram isso na citologia também. Mastócito, ó, cheio de grânulos no citoplasma, esse núcleo arredondado, e esses grânulos, né, tem substâncias aí pró-inflamatórias que chamam outras células, né? A degranulação de mastócito está muito relacionada com processos alérgicos também. E nós temos outra célula aqui, que é o plasmócito, né? Célula de defesa que vai produzir anticorpos. O plasmócito tem, entre outras coisas, que essa célula faz, tá, gente? O plasmócito tem esse núcleo deslocado aqui para a periferia. E esse bonitão aqui, grandão, né? É uma célula que quase sempre eu tô brigando com ela para poder emagrecer, né? Que é a célula adiposa, que tem um núcleo deslocado para a periferia e esse glóbulozão aqui de gordura. Por isso que é muito fácil emagrecer e engordar, o efeito sanfona. Por quê? Os adipócitos estão lá, ó, murchinho quando a gente emagrece, só esperando um tiquinho a mais de alimento para encher de novo e fazer esse glóbulo de gordura. Vamos começar da célula mesenquimática e tecido mesenquimático. Vocês já ouviram essa palavra sim, porque é o primeiro tecido que forma lá no embrião. Então, é a forma primitiva de tecido conjuntivo lá no mesênquima embrionário. E as células são ramificadas, muito ramificadas, com prolongamentos entrecruzados e na substância fundamental amorfa não há fibras, aquelas que a gente falou, reticulares, fibras elásticas, fibras colágenas. As células mesenquimáticas são indiferenciadas, que têm grande potencial de diferenciação, podendo originar qualquer célula e vai levar à formação dos diferentes tipos de tecido conjuntivo. Está presente nos tecidos adultos? Está, porém em menor quantidade, em pequena quantidade, muito menor quantidade. Nessa imagem aqui, ó, a gente vê, né, células mesenquimáticas e tecido mesenquimático com essas formas indiferenciadas aqui, ó, vários núcleos, né, vários núcleos em diferentes formatos e posições. E aqui, né, em azulzinho, essa substância fundamental amorfa. Essas partes vermelhonas aqui, ó, são artefatos de técnica. O que é isso? Erros da técnica, né, que às vezes não é possível tirar na hora da apresentação do tecido ali. Porque essas lâminas, né, são feitas com colorações em laboratório, mas pode acontecer erros igual esses grandes aqui. Nós vamos ver sempre pensar nessa parte aqui, ó, né, da direita e mais com a coloração melhor, que estão essas células com esses núcleos aí, ó, em diferentes posições e as fibras coradas em azulzinho. Fibroblasto e fibrócito. Assim, blasto é célula jovem. Toda vez que vocês ouvirem, não tinha lá assim, trofoblasto, né? Então, blasto é de célula jovem. Então, nós temos fibroblasto. É a célula jovem do tecido conjuntivo que produz a substância fundamental amorfa. E o fibrócito
já é uma célula mais madura, assim, igual a professora, sabe? Maduro, já sintetizou a matriz e fica lá do lado da substância intercelular. Fibroblasto é coisa que vocês já viram também lá na citologia. É uma célula de síntese típica. Célula grande, com muito citoplasma, o núcleo é oval e de cromatina frouxa, né? Pelo menos um nucleolo, pode ter mais de um nucleolo. O citoplasma é rico em ergastoplasma, né, que é o retículo endoplasmático rugoso, e os prolongamentos desse citoplasma vão se estender do corpo principal. Por quê? É uma célula que sintetiza muito. Sintetiza o quê? As fibras conjuntivas, fibras elásticas, colágeno reticulares, as proteoglicanas e glicoproteínas estruturais. Então, é uma célula que faz muita proteína, todas essas estruturas que vão ficar entre as células aí. O fibrócito já é uma célula típica quiescente. O que é isso? Que não exerce mais tanto assim a função sintética. Tem alguma síntese no fibrócito? Tem a síntese para manter o fibrócito. Então, o fibrócito tem pouco citoplasma, pouco retículo endoplasmático rugoso e o núcleo é alongado e estreito com cromatina densa. Lembre-se disso, né? Cromatina densa e cromatina frouxa é importante. Cromatina densa indica que está havendo pouca, né, tradução ali, transcrição para a síntese de proteína, do material genético para a síntese de proteína. RNA mensageiro, aquela história toda lá que vocês já viram no passado. E a célula com cromatina frouxa, tá havendo muita transcrição, muita tradução, a síntese ali né, muito grande. Nessa imagem aí também, hematoxilina e eosina, nós vemos o quê? Os fibroblastos estão como essas células aqui, ó, de núcleos maiores, essa aqui, inclusive, está dando para ver até o nucleolo, né? De núcleos maiores, núcleos geralmente arredondados e que sintetizam muitas fibras colágenas. Ó. Aqui são as fibras colágenas entre as células. Ó. Aqui tem outro fibroblasto, vários fibroblastos aí. E aqui tem outro, ó, que ficou mais coradinho, mas dá para ver o núcleo e o nucleolo. E aqui nós temos um fibrócito. É uma célula que já está com a cromatina mais densa e a gente percebe que tem menos citoplasma nessa célula. Então, fibroblasto e fibrócito e fibras conjuntivas entre, né, colágenas entre essas células. Aí na hematoxilina eosina. Mas, se a gente for, né, para frente, opa, pulou um, vamos voltar, a gente estava aqui, muito bem. É que o computador às vezes começa a travar. Nessa imagem aí, também de coloração hematoxilina e eosina, 1 e 2 é tecido epitelial. Vocês já viram essa historinha toda aqui, essas papilas dérmicas, muito bem. Vamos para o nosso assunto importante aqui. A partir de onde termina o epitélio, né, nós temos uma fina camada de membrana basal, igual no esqueminha que a gente viu. E aqui, ó, essas células mais alongadinhas, com o núcleo mais alongado e pouco citoplasma, fibrócito. E aqui, células com o núcleo mais alongado, mais um núcleo de cromatina mais densa, que são os fibroblastos. E vejam que existem muitas fibras colágenas, ó, nessa imagem aqui. Tem outro fibrócito aqui, né? A gente pode ver, né, outros fibroblastos aqui, vasos sanguíneos e várias outras estruturas. Então, nós temos muita substância fundamental amorfa aqui, ó, nessa região toda, que são, né, as fibras colágenas, todas elas aqui que são do nosso tecido conjuntivo. A célula seguinte é o plasmócito. O plasmócito tem a forma oval, núcleo esférico e situado excentricamente, ou seja, para um lado assim da célula. Opa, quase derrubei o computador. É difícil, né, não dar aula na sala em que a gente pode movimentar, falar, ainda mais eu que falo muito com os braços. Enfim. A partir daí, existem grumos de citoplasma, grumos de cromatina, acoplados ao envoltório nuclear espaçadamente, dando um aspecto radiado de roda de carroça, aquelas rodas de carroça antigas, né? E o citoplasma é basófilo, possui muito RNA e uma zona clara na região do complexo de Golgi. Os plasmócitos que são responsáveis por sintetizar
anticorpos. Então, por isso, né, que tem essa grande quantidade, aqui é micrografia eletrônica, tá, gente? Foto de microscópio eletrônico mostrando esse núcleo aqui, ó, deslocado para a periferia. Vejam aqui, né? Nucleolo, esse NU aqui, né? Trapranúcleo, não aparece aqui direitinho o nucleolo, ele tá por aqui. E a cromatina, o aspecto de roda de carroça é esse aqui, o que forma áreas mais condensadas, né, de cromatina, ancorada na membrana nuclear. Tudo ancorado aqui, ó, na membrana nuclear. E aí a gente tem que lembrar, né, que essa parte mais escura da cromatina ancorada aqui na membrana nuclear chama heterocromatina e essa parte mais clarinha aqui, ó, eucromatina. A partir do núcleo aqui a gente tem, né, depois da membrana nuclear, vários retículos endoplasmáticos rugosos aqui, ó, muito retículo endoplasmático rugoso, muitas mitocôndrias, esses aqui, ó, parecendo um sapatinho aqui, ó, um chinelinho, mitocôndrias, e o complexo de Golgi. Então, é uma célula muito de síntese, o plasmócito. E o que o plasmócito sintetiza? Anticorpos. Anticorpos são proteínas de proteção, as imunoglobulinas, que é o que a gente está querendo desenvolver contra o coronavírus aí, né? Depois que todo mundo for vacinado, produzir o quê? Defesa na forma de anticorpos, proteínas protetoras específicas, para não deixar que a doença seja muito grave. Nesse momento, a vacina só não deixa que a doença seja muito grave, né? Mas ainda não está no ponto ainda de impedir a transmissão. Bom, vamos lá. O plasmócito é pouco comum no tecido conjuntivo normal. Por quê? Porque como é uma célula de defesa, vai ficar lá na dele quietinho. Se houver penetração de substâncias estranhas ou de micro-organismos, proteínas estranhas, aí sim os plasmócitos vão fazer a função deles lá e produzir anticorpos. Quem que foi a fonte desse plasmócito aí? O linfócito B ativado que estava lá na circulação, aquele vaso sanguíneo lá da isquemia que a gente viu, vai permitir a passagem, né, de linfócitos B para o tecido. E lá no tecido, eles vão se chamar plasmócitos. Veja aqui, ó, um plasmócito circulante. Aqui, né, nós temos células sanguíneas, eritrócitos, ó, esse halo branquinho aqui e, né, aquela formação de disco bicôncavo do eritrócito, que vocês já viram também na citologia. E essa célula aqui, ó, com o núcleo de cromatina frouxa, núcleo grande, localizado para um lado da célula, que a gente fala excêntrico, e esse tanto de coisinha aqui mais escura, ó, indicando que essa célula tem muito retículo endoplasmático rugoso. E que curioso, ó, por isso que eu falei que produzir anticorpos é uma das funções do plasmócito, existem várias outras, que nós temos aqui, ó, um vacúolo nessa célula, tá? Então, nós temos, né, essa célula aqui como um plasmócito circulante. Eles podem estar circulantes também. E aí, eu marquei ela de vermelhinho para vocês prestarem atenção. O mastócito é uma célula de identificação fácil no tecido conjuntivo porque é uma célula grande, com muitos grânulos basófilos, né? Esses grânulos basófilos, que gostam da base, né? Basofilo, que gostam da base, do corante básico, possuem radicais ácidos em sua estrutura. O núcleo é central, esférico e pode sim não aparecer, porque às vezes tem tanto grano que encobre o mastócito. E aí, né, na micrografia eletrônica, nós vemos um mastócito com esse grande número de prolongamentos aí, o núcleo central e todos esses granulozinhos aqui mais escuros, ó, mais eletrondensos, são os grânulos ácidos aí que estão relacionados com defesas e alergias também, inflamações nesse mastócito. Existem outras estruturas celulares aqui, né? Mitocôndrias, né? Aí tem os complexos de Golgi, tudo nessa célula também, que ela não deixa de ter as outras estruturas por ter, além dessas estruturas, esses grãos. A função, né? Os mastócitos produzem e armazenam mediadores químicos da inflamação,
heparina, histamina, o fator quimiotático para eosinófilos na anafilaxia e leucotrienos. Todos esses aí são recadinhos, é o WhatsApp da célula, tá? Para falar assim, olha, preciso de inflamar esse local aqui para proteger esse organismo, tá bom? Muito bem. Nessa imagem aí, é de medula óssea, tá? Em que a gente vê mastócito, basófito, linfócitos e outras estruturas sanguíneas. Então, vamos lá primeiro, né, nos mastócitos. Essa célula grande aqui, ó, cheia de grânulos citoplasmáticos, ó, com núcleo grande e central. Aqui nós podemos ver também, opa, desculpa, eu pulei um. Nós podemos ver também, né, os eritrócitos, igual a gente viu nas outras imagens aqui, né, eritrócitos jovens, ainda nucleados, que ainda vão perder esse núcleo. Aqui tem, né, linfócitos, essas células grandes aqui, e um basófilo. Por quê? Porque é difícil ver basófilo, então eu deixei nessa imagem também, não recortei a imagem, para que a gente veja, né, é uma célula também com muitos grânulos citoplasmáticos aqui, né, grânulos que se coram, né, pelos corantes básicos e ficam, né, muito escuros aí, só para a gente lembrar dessa célula. O macrófago também está muito presente no tecido conjuntivo, também chamado de plasmatócito, histiócito e vários outros nomes, mas o nome mais comum na literatura é macrófago. Por quê? Né? Ele tem grande capacidade de fagocitose, macrófago, que macrofagocita. A morfologia é variável dependendo da localização e do estado funcional. Por exemplo, na circulação sanguínea, o macrófago chama monócito. Se saiu do vaso sanguíneo e foi lá para o tecido conjuntivo, aí já é macrófago, tá bom? E estão localizados fixos, né, no tecido conjuntivo ou se deslocam por movimentos ameboides. Lembra aqueles mediadores lá, o WhatsApp, contou para a célula, ó, vem cá que tá rolando um rolê aqui para a gente poder fazer nossa função aqui e se dar bem nessa história. Nessa imagem aqui, né, nós vemos que tem esses verdinhos todos, ó, são bactérias, são micro-organismos que estão invadindo esse organismo aqui, todos esses verdinhos aqui. E aí, nós temos, né, um macrófago, vejam essa célula rosadinha aqui é o macrófago. O tanto de prolongamento que esse macrófago está emitindo para tentar capturar, fagocitar essas bactérias, falar assim, ó, vem cá meu bem, eu quero te fagocitar. E esse neutrófilo aqui também, ó, ajudando o macrófago, porque o neutrófilo também fagocita, só que o macrófago fagocita muito mais do que o neutrófilo. E o plasmócito fagocita? Fagocita também. Lembra que a gente viu um plasmócito com um vacúolo? Aquilo ali é vacúolo fagocitário. Mas quem mais fagocita é o macrófago, que bom que ele fagocita. E aqui também na pontinha, né, dessa imagem aqui, lá em cima do lado esquerdo, desculpe, nós temos um eritrócito. E aí, nós falamos de macrófago, essas células típicas de defesa, né, que são fagocitárias, fagocitam bactérias, material estranho, restos de células, de mais ou menos o lixeiro ali da área, e material intercelular. Por exemplo, assim, a célula vai ficando velha, ele vai lá e fagocita. E também, né, secretam as substâncias químicas que atuam no processo de defesa imunológica. Ele tem um WhatsApp muito potente também, esse macrófago, e vai mandar mensagenzinhas ali para os colegas, falando assim, ó, não estou dando conta aqui não, vem cá, leucócito me ajuda, vem cá outras células e me ajudam. Aqui é na circulação sanguínea, e que vocês veem os eritrócitos, ó, de novo, né, esses eritrócitos, halo claro, e esse grande monócito aqui. Vejam que o núcleo da célula que a gente chama entrecortado, e existem vários vacúolos aqui, ó, inclusive um vacúolo, né, nuclear nessa célula aqui. Então, esse aqui é o macrófago circulante, que a gente chama de monócito. Ah, eu nem gosto de falar dessa célula, mas vou ter que falar. Célula adiposa. É especializada no armazenamento de energia na forma de lipídios e vai se originar diretamente das células mesenquimáticas indiferenciadas. É por isso que o bebê não pode ser excessivamente gordinho, porque, gente, bebê gordinho
quase sempre um adulto gordinho, porque formou lá na primeira infância, o número de adipócitos que a gente tem vai formar lá na primeira infância. Então, né, antigamente, igual na época da professora, era bonito o bebê gordinho, porque tinha que ser bebê cheinho. E hoje, já, né, a obesidade já é um problema sério, inclusive na infância. Então, a gente vai, né, mudando os conceitos à medida aí que a ciência vai avançando e a nutrição não é diferente, né? A nutrição de pessoas não é diferente, vai avançando também. Então, função dessa célula principal, né? Armazenar gordura. Armazenar gordura para épocas de escassez. Também amortecimento e proteção dos órgãos. Por exemplo, os rins não têm uma proteção específica de ossos, né? Igual aqui na caixa torácica, que os ossos ajudam a proteger o coração e o pulmão, por exemplo. Então, a proteção dos rins e amortecimento é feito por gordura. E a função endócrina, né? É pouco discutida ainda, mas é importante para os animais a produção de leptina e de grelina, que são hormônios, né, relacionados à saciedade e à fome. E são importantes aí para a manutenção dessa regulação do, dos mecanismos de fome e de saciedade. Nessa imagem aqui, a gente vê as células adiposas, né? Coloração também hematoxilina e eosina, mas nós precisamos identificar o seguinte: quando a gente vai preparar a lâmina, a gente usa vários solventes. E aí o que que acontece? A gordura dos adipócitos é lavada por esses solventes. Então, a gente fica meio que com o que a gente chama de imagem negativa, né? A falta de imagem significa que ali tem gordura, porque esses corantes aí não são corantes específicos para preservar, e a técnica não é específica, melhor dizendo, para preservar a gordura. Então, vejam aqui, ó, nessa imagem, esses caminhos mais escurinhos aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, eu acho que eu consigo sim. Esses caminhos mais escurinhos aqui, ó, todos são vasos sanguíneos. Reparem que existem células empilhadas aqui, ó, que são os eritrócitos. Uma ou outra célula nucleada dentro desses vasos sanguíneos são os leucócitos, que estão lá na circulação. Não vamos prestar atenção neles agora, mas como às vezes vocês prestam atenção no diferente, eu explico esse primeiro. Os adipócitos, que é o nosso assunto aqui, ó, são essas células que aparecem em imagem negativa, ó, como se fossem essas redinhas aqui. E os núcleos deles, ó, ficam deslocados para a periferia. Vejam esse risquinho aqui, ó, N de núcleo. Aqui tem o núcleo, aqui tem outro núcleo de adipócito, aqui tem outro núcleo de adipócito. Então, assim, nessa área branca aqui estaria a gordura, toda essa gordura aqui, e que foi lavada no procedimento de fazer a lâmina. Então, nós temos, né, essas várias células aqui que são os adipócitos. Nessa célula adiposa, o lipídio é armazenado, né, as gorduras são armazenadas como tecido adiposo unilocular, como assim? O glóbulo de gordura vai preencher quase todo o citoplasma, né, com aspecto globoso, de tamanho grande, e o núcleo e o citoplasma deslocados para a periferia. E existe o tipo tecido adiposo multilocular, quase não saiu, que são pequenas gotas de gorduras distribuídas no citoplasma. A imagem superior a gente já viu, né, que essa imagem aqui, ó, de, né, glóbulos de gordura, o núcleo deslocado para a periferia. E aqui, né, a imagem eletrônica de célula adiposa multilocular, com esse tanto de mitocôndria aqui, né, porque precisa para fazer a síntese de gordura de energia e para utilizar as gorduras também. Então, esses glóbulos claros aqui, ó, meio cinzinhas, entre as mitocôndrias, são, né, os vários aí glóbulos de gordura que estão nessa célula aqui. Vamos para frente falar de fibras colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas. Essas fibras a gente vai falar na segunda parte da aula. Esse vídeo termina aqui e a gente falou das células, né, da introdução e das células do tecido conjuntivo. As células que são célula mesenquimal, plasmócito, fibroblasto e fibrócito, célula adiposa e mastócito. Deixa eu ver se eu falei
todas. Vamos voltar aqui um pouquinho só para a gente relembrar. Célula adiposa é o número 6. Então, adiposo, macrófago, que eu tinha esquecido de falar, e é isso que nós vamos falar aqui. Então, vamos lá. As células, só para a gente relembrar aqui. Opa, cheguei lá. Antes da gente falar de fibras na próxima parte da aula. Células. Célula mesenquimal, fibroblasto e fibrócito, mastócito, macrófago, célula adiposa. O que eu esqueci de falar? Esqueci um. Não, será que eu não esqueci? Vamos lá de novo, professora. Cabecinha de vento. Não é só de vocês que tá difícil não, viu, gente? Na hora que eu chegar lá no resuminho que tá no início da aula, vai ficar mais fácil. Então, células que a gente falou. São 6 tipos. Célula mesenquimática, fibroblasto e fibrócito, plasmócito, mastócito, macrófago e célula adiposa. São 6 tipos de célula, né? Na verdade, são 7 porque tem fibroblasto e fibrócito. Pessoal, a gente termina aqui essa primeira parte da aula de tecido conjuntivo. Nós vamos fazer assim aos poucos e por partes para ficar mais fácil para vocês. Todos os vídeos vão ser disponibilizados não listados lá no meu YouTube. Se inscrevam, porque tem outros conteúdos lá, conteúdo de TCC. Provavelmente vocês vão precisar para frente para trabalhos das disciplinas e também para fazer o TCC, que se Deus quiser vocês vão cursar comigo, né? Quando estiverem lá mais para o final do curso, a gente se encontra nas disciplinas de equidicultura, nas disciplinas optativas e também na disciplina de TCC 1, tá? Vocês fiquem aí, fiquem seguros, não fica saindo para qualquer coisa, tá? Sai só para o mais importante, porque a gente ainda não venceu essa luta, não. A vacina vai chegar e aí a gente vai conseguir, né, trabalhar de maneira mais adequada. Um abraço e até a próxima parte. Tchau, tchau.